Em reverência à palavra do Senhor, vamos ler a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, versículo 30. A divisão de capítulos e versículos veio muito posteriormente à Bíblia ser fechada. E isso fez com que você tivesse essa distinção. Por exemplo, essa porção, ela começa no versículo 30, essa porção que nós vamos ler hoje. E o capítulo 23, ele está depois do versículo de número 30, o que deveria ter sido ordenado da seguinte forma: o capítulo 23 deveria começar um versículo acima. Os irmãos vão entender o que eu estou dizendo quando a gente começar a ler. Nós vamos ler o versículo 30 e vamos continuar lendo o capítulo 23, tá certo? E vamos ler até o versículo de número 11, leitura alternada como sempre fazemos. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. Trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança da ressurreição dos mortos sou julgado. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que tirasse do meio deles e o levassem para a fortaleza, todos. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Pai bendito, essa voz nos anima, assim como o Senhor apareceu a Paulo naquele dia e disse: tem ânimo. Nós queremos ser animados nesta noite. Nós queremos que o Senhor nos encha de coragem nesta noite. Por isso pedimos-te, ó Pai, a inspiração da Tua palavra, que seja clara aos nossos olhos, que seja profunda aos nossos corações e que seja abençoadora aos nossos passos. Em nome de Jesus, nós por isso te louvamos e por fé te agradecemos. Podeis sentar, amados. Chegamos no penúltimo sermão da série de sermãos em Atos dos Apóstolos. Próxima quinta estaremos concluindo esta série. Foram bons meses aqui conversando sobre a história da igreja, pensando sobre
as primeiras ações, os atos do Espírito Santo por meio da igreja. Atos dos Apóstolos é também chamado por alguns estudiosos de Atos do Espírito Santo. Então, aprove a Deus nos conceder o privilégio de estudar esse livro. Paulo conclui a sua terceira viagem missionária e ele então retorna para Jerusalém. No retorno para Jerusalém, Paulo recebe muitas profecias. Pessoas se levantam e dizem que Paulo vai sofrer, que Paulo vai ser preso, que Paulo vai enfrentar alguns danos, e Paulo simplesmente vai. Ele não tem a sua vida por preciosa e ele busca guardar o chamado de Deus e cumprir o seu propósito. Quando Paulo chega em Jerusalém, capítulo de número 21, você vai encontrar o apóstolo Paulo sendo acolhido pela mega e abençoada igreja em Jerusalém, pastoreada pelo grande apóstolo Tiago e por todos os anciãos que ali estavam. Essa igreja recepciona o apóstolo, acolhe o apóstolo, porém quando ele começa a conversar com os membros da igreja, eles dizem o seguinte: o que nós temos ouvido a teu respeito, Paulo, é que por onde tu pregas, tu estás de alguma forma blasfemando do templo e ordenando que as pessoas não devem seguir a Moisés. Logo, os judeus estão estressados com essa situação. Os judeus precisam ouvir-te e tu precisa, conversando com os judeus, ajustar essas palavras que chegaram até nós, de sorte que a informação que chega em Jerusalém é uma informação incompleta, e essa informação põe em xeque a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Vejam que o problema que Paulo enfrenta em Jerusalém não é o problema no que diz respeito à perseguição, porque a igreja está em Jerusalém vivendo muito bem, obrigado. O problema que Paulo enfrenta em Jerusalém é por causa de histórias, de situações que são criadas, e quando chegam de forma totalmente deturpada. E o apóstolo Paulo então vai até uma multidão, e a escritura diz que ele começa a falar à multidão, e enquanto ele começa a contar o seu testemunho para esta multidão, a escritura diz que a turba se levanta contra ele, assim como fizeram com Jesus. E ele então começa a dizer: eu tive uma experiência indo para Damasco, eu fui levado para uma casa, numa rua chamada Direita, desci as águas batismais, os meus olhos voltaram a ver, e então eu, sendo perseguidor, passei a ser perseguido, e agora eu vos anuncio o Evangelho, porque Deus me chamou, me comissionou e ordenou que eu assim o fizesse. Diz a Bíblia que aquela multidão tentou matá-lo, e para que ele não fosse morto, um comandante, um tribuno, o tomou para si, mandou açoitá-lo, e depois de açoitá-lo, perguntou à multidão o que Paulo havia feito. A multidão não sabia o que Paulo tinha feito, e o tribuno disse: o que ele fez? E aí um disse assim: bem, ele fala mal da lei. Aí o outro diz: não, o problema dele não é que ele fala mal da lei, o problema dele é que ele acredita na ressurreição dos mortos, e os saduceus não acreditam. E aí a multidão não sabia o que dizer. O tribuno então mandou prendê-lo, o tribuno mandou açoitá-lo, e a escritura diz que o tribuno orientou que o sinédrio se reunisse. O tribuno era a personalidade romana, e ele ordena que o sinédrio, o que é o sinédrio? 70 sacerdotes mais um sumo sacerdote, se reúnam para julgar o apóstolo Paulo. O sinédrio deveria se reunir quando o povo judeu, que estava agora sob a tutela e a liderança de Roma, enfrentasse algum drama de sedição, algum drama no aspecto teológico, esse sinédrio precisava julgar todas as causas. Paulo, o apóstolo, vai para o sinédrio, e ele então, diante dos 71 homens, que deveriam ser os guardiões da ortodoxia judaica, ele passa por uma das situações mais constrangedoras da sua vida. Diz a escritura que o apóstolo Paulo, chegando diante do sumo sacerdote, diante do sinédrio, os 70 mais um, diz a escritura que o apóstolo Paulo busca falar em sua defesa, busca expressar a sua defesa. E ali estavam os 71 homens que deveriam primar pela lei e guardar aquilo que é agradável a Deus,
segundo está escrito na lei de Moisés. O que esses homens fazem? Esses homens desconsideram a lei e descumprem a lei diante do próprio apóstolo Paulo. E aí a gente vai pensar sobre isso. Eu estou apenas contextualizando os irmãos para que a gente comece a refletir sobre isso. Eu queria que nós pensássemos na relação de Paulo com o Sinédrio, na relação de Paulo com o sumo sacerdote, a relação de Paulo com o grupo dos fariseus, a relação de Paulo com o comandante e a relação de Paulo com o Cristo de Deus. Na relação de Paulo com o Sinédrio, você vai ver que o apóstolo Paulo, quando se levanta, quando se soergue para falar, o apóstolo Paulo olha para aqueles homens e diz assim: varões, irmãos. Essa é uma palavra conveniente e aparentemente interessante. Você se levantar diante de uma plateia de homens e dizer varões, irmãos, parece ser respeitoso, não é assim, meu irmão? Profundamente respeitoso. Você dizer somos irmãos. Só que esta frase singela de Paulo é uma profunda afronta. Por que é uma profunda afronta? Porque ele estava diante dos príncipes de Israel, ele estava diante dos maiorais de Israel, e se dirigir ao maioral de Israel, chamando-os de irmãos, era uma afronta. Paulo deveria começar o seu discurso dizendo assim: príncipes do povo ou anciãos de Israel. Paulo não poderia começar o seu discurso dizendo irmãos, porque quando Paulo diz irmãos, Paulo está dizendo eu sou semelhante a vocês. Na cabeça do Paulo, ele não é inferior e nem superior a eles, embora a gente saiba que ele era muito superior. Mas na cabeça do Paulo ele era exatamente igual, porém na cabeça do Sinédrio não. A situação era totalmente diferente. Na cabeça do Sinédrio havia toda uma instituição de posição que deveria ser honrada, que deveria ser preservada. Afinal de contas eram os sacerdotes levantados por Deus e deveriam exercer poder e influência sobre o povo. Só que Paulo agora estava com o Evangelho, irmãos. E quando alguém encontra o Evangelho, ele se desfaz de todos esses aspectos. Quando alguém encontra o Evangelho, ele não precisa de poder para ser respeitado. Quando alguém encontra o Evangelho, ele não lidera mais pelo poder, pela autoridade. Jesus, o mestre da vida, ensinou por meio do serviço. Eu não vim para ser servido, mas para servir, disse o Senhor Jesus. E quem desejar ser mestre, tem que aprender a manusear uma bacia com a toalhinha nas mãos, porque é lavando os pés que você se torna grande no reino de Deus. O maior é o que ainda continua chorando na minha presença, debilitado e dependente da minha ação. O mais nobre é aquele que escolhe os lugares mais distantes e que não espera os lugares agradáveis. O único que se destaca é o que se torna como uma criança. O reino de Deus é estranho. Existe uma frase do Carlinhos Queiroz que eu acho muito interessante. O Carlinhos Queiroz diz assim: a igreja tem um sinal do reino quando a pessoa que entrar na igreja olhar para o púlpito e disser assim: ali estão os homens que vão lavar os nossos pés. A começar por aquele que está no meio. Bom isso, né? Você já pensou, irmãos, se todos nós obreiros tivéssemos essa consciência? Nós estamos aqui para servir vocês. Contem conosco para o que for necessário. Nós só exerceremos liderança na vida de vocês se nós formos servos. Primeiro a gente vai servir, e vai chegar um momento que quando você disser assim, eu estou precisando de algo, vai ter uma multidão de gente querendo fazer. Por quê? Porque essas pessoas perceberão que você está ali para servir. Olha que, só para despertar quem estava cochilante. Estava ali para servir. Não é, irmão?
Imagine eu que estava aqui em cima para me cair, né? O objetivo era esse, despertar, né? Então você imagine o evangelho do reino de Deus nos ensinando isso. Paulo está agora desvestido de todos esses aspectos da instituição. Paulo, você precisa honrar o sacerdote, você precisa ter cuidado com o sumo sacerdote, é o príncipe do povo. Paulo, você precisa ter cuidado que ele é o pastor. Paulo, ele é o presbítero, ele é o pastor? Então se ele é o pastor, é o que tem que trabalhar como escravo do navio. A Bíblia diz que nós somos doulos. A expressão diácono é doulos, que significa escravo, que trabalha na antessala do navio. Olha, irmãos, que lindo, extraordinário, né? Porque o reino de Deus é invertido. O reino de Deus não nos coloca em posição de poder, o reino de Deus nos coloca em posição de serviço. Pastor, eu sinceramente não tenho vontade de servir. É porque você não recebeu muito perdão. Se você receber muito perdão, você vai ter desejo de servir muito. Porque quando você encontra alguém que tem dificuldade para servir, é porque não foi perdoado totalmente. E por que não foi perdoado totalmente? Porque ainda não arrependeu-se totalmente. Agora, quem se arrependeu completamente, foi perdoado totalmente, tem o desejo de servir a Deus em todas as áreas da vida, em todos os dias da história, em todos os momentos da existência. Ele vive para a glória de Deus, ele acorda para a glória de Deus, ele anda para a glória de Deus, trabalha para a glória de Deus e vive para a glória de Deus. Pastor, mas é porque eu não exerço função. Quem disse que nós não exercemos função? Quem disse que todos nós que aqui estamos não somos sacerdotes eternos, segundo a ordem do Cristo? Porque nele nós nos fazemos semelhantes a Ele, e Ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem disse que nós não somos povo santo, nação santa, povo adquirido? Todos nós. A única diferença entre mim e os irmãos é que eu preciso aguentar mais pancada. Só essa a diferença. Só essa, não é? Os irmãos lembram da história do vaso? O vendedor de vaso colocava os vasos em exposição, e aí as pessoas passavam para comprar o vaso, aí o oleiro pegava um cacetete, aí ia lá nos vasos da frente, aí dava uma pancada no vaso. Compra o vaso aqui, o meu vaso é bom. E dava uma pancada assim com o cacetete. Pá! Aí quando batia, a pessoa dizia: rapaz, esse vaso é muito resistente. Você já pensou aguentar uma pancada dessa? Aí a pessoa entrava e dizia: eu quero um. Aí ele ia lá para trás, pegava um vasinho lá de trás e entregava para o camarada. Ele ia morto de alegre pensando que tinha comprado um vaso resistente. Só que nos vasos da frente ele colocava mais barro. E ele não colocava mais barro para ele ficar mais bonito, não. Era para aguentar mais paulada. É assim, irmão. No reino é assim. Quanto mais à frente você tiver, mais pancadinho você tem que aguentar. Viu? Quanto mais à frente Deus te colocar, mais capacidade Ele vai te dar de suportar os dias maus. E a presença do Senhor repousará sobre a sua vida. E você será uma bênção para esta igreja, para a sua família e para esta comunidade. TCY 6271 está obstruindo a passagem de um veículo. TCY 6271. Tem um modelo? TCY, já foi? Amém. Veja que coisa linda o apóstolo Paulo nos ensina. Pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, vocês são iguais, nós somos iguais, não há diferença. Até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Paulo está dizendo assim: eu estou no Sinédrio. Essa turma aqui é a mesma turma que julgou e condenou Jesus, julgou e condenou Estevão, e agora eu vou ser julgado por eles. Olha que ensino extraordinário Paulo nos traz. Paulo chega diante do Sinédrio e diz assim: eu trago o meu próprio juiz para o julgamento.
eu trago a minha consciência. Vocês podem determinar a minha prisão, determinar a minha morte, mas a minha consciência vai determinar a minha paz. Se você tem consciência tranquila, se você sabe que o único desejo do seu coração era ajudar, então descanse, minha irmã. Não fique atribulada. O Deus que conhece o seu coração sabe da pureza da sua ação. Descanse em nome de Jesus. Você tem um juiz que julga as suas causas. Se a sua consciência está tranquila, descansa na presença de Deus e vem adorando a Ele, continua bendizendo a Ele, porque Ele tem cuidado da tua vida. Pastor, mas é porque o que vão dizer? Não importa o que vão dizer, o que importa é o que a tua consciência diz. Se a tua consciência diz, está certo, glória a Jesus. Se essa consciência, ela é regida pelo Espírito de Deus, então descansa. Descansa. Porque às vezes, irmãos, nós ficamos atemorizados, preocupados com o que vão dizer, com nossa reputação, com o nosso nome, com a nossa função, com o nosso ministério, com o nosso trabalho, com tanta coisa. Com tanta coisa. E o apóstolo Paulo nos ensina: boa consciência é o único ingrediente necessário para a felicidade. Paulo gostava tanto dessa palavra que ele usa 2 vezes no livro de Atos e 21 vezes nas suas 13 cartas. 21 vezes, irmãos, nas suas 13 cartas. Abra comigo a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 22. Tem uma palavra do Senhor para você nesse texto. Hebreus capítulo 10, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Pastor, quer dizer que a minha consciência pode ser má? Sim, a nossa consciência pode se tornar má e a nossa consciência pode se tornar inoperante. Pastor, a consciência me faz realizar alguma coisa? Não. A consciência não obriga você a ser santa, nem santo. A consciência apenas alerta. A consciência apenas define o que você já fez. A consciência apenas registra o que você já fez, mas a consciência não te guia, quem te guia é o Espírito de Deus. E o escritor aos Hebreus está dizendo: nós temos que ter o nosso coração pleno, limpo, purificado da má consciência. E o que é a má consciência? A má consciência é uma consciência que foi calada durante longos dias da sua vida. Por tantas e tantas vezes a consciência afetou o seu coração e te fez lembrar de algo, e você simplesmente fingiu que ela não existia. E essa consciência que foi silenciando, ela foi mudando de lado. Essa consciência que outrora dizia para você que aquele caminho não é o caminho certo, ela foi silenciada e foi silenciando. E ela foi se tornando má. De sorte que o ser humano vai se animalizando à medida que o pecado vai dominando. E a consciência, ao invés de afetá-lo ou de dirigi-lo para o bem, a consciência começa a dirigi-lo para o mal. Chega um dado momento em que esta consciência, ela já não faz mais nada, ela simplesmente silencia. E quando isso acontece, o ser humano está com a sua consciência cauterizada. E um homem com a mente cauterizada, ele peca e sente prazer em pecar, ele zomba de Deus e sente prazer em zombar. Por quê? Porque a sua consciência que foi silenciada se tornou má, e depois de se tornar má, se tornou cauterizada. Vamos abrir a escritura no Salmo de número 51, dos versículos mais bonitos da Bíblia. Salmo de número 51, por favor. Abra uma Bíblia comigo. 51, versículo de número 6. Eu queria ler com todos os irmãos. Salmo 51, versículo de número 6. Nós vamos ler no 3. 1, 2, 3.
Ficou bom o ensaio. Agora vamos para valer, viu? No 3. 1, 2, 3. O salmista está pedindo perdão a Deus porque pecou. O salmista está dizendo: Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E aí ele cita essa pérola. Ele diz assim: tu amas a verdade no íntimo. Não é a verdade nos lábios, é na interioridade. O salmista está dizendo: tu amas a consciência tranquila, a boa consciência. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está nos orientando. Por isso, irmãos, que nós possamos pensar nesta noite, que sejamos julgados, mas que ouçamos a voz do juiz presente, sempre. E o juiz sempre presente, até quando você não tinha o Espírito de Deus, era a sua consciência. Deus se revela sabiamente através da Escritura, poderosamente através da natureza, pessoalmente através de Jesus Cristo e intimamente através da consciência. Quando você não conhecia nada de Bíblia, que você pecava, você sabia que havia feito algo que não agradava a Deus. E essa consciência, um juiz presente em todo ser humano, guiou você. E você está aqui. E se você está aqui nesta noite, é porque a voz da consciência ainda é viva no seu coração. Se você está aqui nesta noite, é que você já foi livre da má consciência. E se porventura o pecado está flertando com a sua vida e a sua consciência está entrando em inoperância, hoje é noite de restauração e é noite de resgate. A voz de Deus continuará ativa, a voz de Deus continuará atuante no teu coração, e tu terás a verdade no íntimo da tua alma, porque é isso que traz segurança ao coração do crente. É isso que traz segurança ao coração do crente. Já examinamos Paulo e o Sinédrio, e quando Paulo se dirige ao Sinédrio, ele fala sobre irmãos, e ele fala sobre a ideia de consciência. Mas eu queria que nós pensássemos um pouco sobre Ananias, o sumo sacerdote, um dos piores homens que já assumiram a posição de sumo sacerdotes, um dos piores homens. Versículo 2 do capítulo 23 diz assim: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. O ferissem na boca. Versículo 3: e Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Esse Paulo era corajoso, irmão. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus. Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal ao príncipe do teu povo. Parede branqueada. O sumo sacerdote ordena que os lábios de Paulo sejam feridos. Quem já passou por isso? Os irmãos nunca passaram, não? Era coisa muito natural antigamente. O menino dizia besteira, pense numa pancada na boca, para aprender a não dizer mais. E a gente continua amando mamãe e papai, não continua? Ninguém morreu por isso, mas era assim, desse jeito, né? Tinha pai que só bastava olhar, pancadinha, ficava quietinho, nunca mais. Toda vida que ia pensar em dizer o palavrão de novo, a consciência lembrava: não diga esse palavrão não, que dói. Paulo apóstolo diz que estava diante deles com boa consciência, e ele apanha por isso. Aí Paulo olha para ele e diz: ô sepulcro caiado. Você sabe o que é parede branqueada? É porque os judeus, eles não podiam tocar nos mortos. E se um judeu tocasse no morto, ele se tornaria cerimonialmente impuro até a tarde. Então ele não podia tocar nos mortos. E para que não acontecesse dos judeus tocarem nos mortos, eles pintavam, eles caiavam os sepulcros, para que de longe você já percebesse que ali haviam mortos. E aí até hoje os cemitérios são pintados de branco, né? E principalmente nos interiores, né? É caiado de branco.
e é isso é isso é traduzido do costume antigo ainda entre os judeus. Eles pintavam de branco para não tocar, porque eles tinha que ser um lugar onde eles conseguissem enxergar de longe. Eles não podiam nem passar perto desses lugares onde haviam mortos. As pessoas que assim faziam eram as pessoas que enterravam os mortos, e elas estavam cerimonialmente impuras, e elas ficavam sem adorar durante um período de tempo. Mas jamais um levita, um sacerdote, poderia tocar numa pessoa morta. Se fizesse, tinha que confessar isso diante do sumo sacerdote, e ela poderia perder os direitos de exercer ministério por alguns meses em disciplina, se fizesse isso. Então Jesus olha para ele e diz assim: ô sepulcro, o que é que você está fazendo aí nessa cadeira? Paulo olha para ele e diz: sepulcro, o que é que você está fazendo nessa cadeira? Paulo usa, irmãos, a mesma expressão que Jesus usou quando se dirigiu ao Sinédrio: sepulcros caiados, beleza estética, vestimenta perfeita, tudo do ornamento está ok, mas interiormente é morte, é putrefo, é imundícia. E aí Paulo vocifera essa palavra, e ele então diz: você é uma parede branqueada, você só tem estética, você não tem essência, você só tem maquiagem, você não tem beleza. Você conhece gente assim? Que você sempre vê ela maquiada, no dia que você vê sem maquiagem, diz: menino, o que foi isso? O que foi que houve? É igual a história isso não está na Bíblia, viu, irmão? Eu lembrei agora aqui. A morte chegou para pegar a pessoa, e aí, é o seguinte, você vai agora. Não faça isso não, queria morrer agora não, me dê aí pelo menos mais uns 2 anos. Aí diz: tá bom. E aí 2 anos depois, a pessoa estava esteticamente perfeita, esteticamente maquiada, disfarçada, e enganou a própria morte. E aí o escritor dessa história simples, ele diz que ela enganou a própria morte porque ela já estava morta, porque ela passou a viver apenas a partir da maquiagem. E alguém que vive apenas a partir do que não é, já não vive. Então a morte não mata quem vive maquiado. Quem vive maquiado já está morto. E aí quando a morte se aproxima, a morte não pode levá-la, porque ela já é da própria morte. É exatamente isso que o texto está dizendo. Todas as vezes que nós devotamos atenção apenas ao estético e à beleza, nós somos como paredes branqueadas, nós somos mortos. E aí a gente não precisa pensar em enganar a morte, porque já somos dela, já pertencemos a ela. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Segundo evento é que Deus unge os lábios de Paulo, e Paulo diz assim: Deus te ferirá. Werner Bull, um dos grandes estudiosos do Novo Testamento, tradutor da edição Esperança, grande escritor alemão, ele vai dizer o seguinte: quando Paulo usa a expressão Deus te ferirá, ele está sendo usado profeticamente para a vida de Ananias. Ananias assume o sumo sacerdócio em 47 depois de Cristo. Ele é demitido do cargo em 58, 11 anos depois. Em 66 acontece uma sedição, uma luta, uma briga entre romanos e judeus. Como ele apoiava os romanos, ele teve que fugir da cidade. Se escondeu no palácio de Herodes, dentro de um arqueduto. E lá dentro de um aqueduto, escondido, os judeus entraram lá, trucidaram aquele homem e mataram aquele homem que desferiu um golpe nos lábios do apóstolo Paulo. A mesma boca que foi ferida
Foi a boca que disse: Deus te ferirá. Nós temos que ter muito cuidado, porque toda ação tem uma reação, toda plantação tem uma colheita, e tudo aquilo que a gente deixa de fazer tem também um retorno. Portanto, se alguém está sendo ferido por você, tome cuidado, porque essa pessoa pode olhar para você e te abençoar, mas essa pessoa pode olhar com a autoridade de Deus para você e pesar uma palavra sobre a sua vida. Tome cuidado, porque não é a palavra que vai matar você, mas é o plantar que vai determinar a sua colheita. Não foi apenas a palavra de Paulo, foi o caminhar contrário à lei e contrário ao seu lugar que fez com que ele recebesse o juízo de Deus. O juízo de Deus não vem apenas como resposta à palavra, o juízo de Deus vem como resposta às nossas ações. Amém, queridos? Então o que matou Ananias não foi a maldição de Paulo, o que matou Ananias foi a vida divergente e incoerente que ele viveu. A gente precisa aprender essas coisas, porque senão a gente vai sair amaldiçoando todo mundo, né? Eu já contei para os irmãos aqui de um pastor que chegou para mim e disse: pastor, me ajude, que tem uma irmã de oração lá na igreja, que se eu for conversar com ela, ela diz assim: não fale comigo não, porque o meu Deus mata. Pastor, o que é que eu faço? Diga para ela: pois o meu dá vida e vida com abundância. Pronto, aí ajuda, né? Tem crente assim, irmão, você está pensando que não tem? É, você pode ver que é esses crentes que gostam de monte. Irmãos, o crente expedicionário que precisar ir para monte para orar, é porque não está vindo para os cultos. Está com 3 domingos que tem uma equipe de oração aqui. Enquanto o pregador está pregando, tem gente sustentando os braços de Moisés ali dentro. Glória a Jesus. E aí o culto leve, quando termina a gente se reconciliando, aceitando a Jesus, e a gente dizendo: oh, mensagem maravilhosa. Gente, tem oração acontecendo. Desde segunda-feira que os sentinelas de oração estão em 24 horas de oração. Olha aí, ininterrupta. 1 hora 30 minutos, quando termina, outro entra 30 minutos, quando termina, outro entra 30 minutos, quando termina, vão ser 7 dias. Você já pensou? Você já pensou? Então, meu irmão, você quer orar? Você não precisa ir para nenhum ninho de oração, nem para um monte. Você quer orar? Faça parte do sentinela de oração. Está aqui o pastor Helder, pastor da oração. Converse com ele. Deus vai abençoar a sua vida. Você vai orar dirigido, você vai orar com propósito, e Deus vai abençoar e honrar essa história. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Nós precisamos orientar sobre essas coisas, porque na maioria das vezes essas pessoas que arrogam para si esse poder divino são pessoas insubmissas, que não respeitam liderança pastoral e que não respeitam ministério ou igreja. E se a gente não aprende a respeitar as pessoas, nós não temos aptidão para exercer liderança nesse lugar, porque esse lugar é o lugar onde a gente serve a Deus com dedicação. Esse lugar é o lugar onde a gente apresenta a Deus o nosso serviço. Esse lugar é o lugar onde nós colocamos as nossas vidas para serem dirigidas. O irmão Cícero, Valmir, o Francisco, Edmilson, estão dirigindo a nossa vida, estão pastoreando a nossa vida, através da música, estão comunicando a vontade de Deus a nós, todos os domingos, através da música, comunicando a vontade de Deus a nós. A irmã que cuida da limpeza desse lugar, através dessa música, é uma música diferente, mas é uma música, está comunicando a vontade de Deus a nós. O que nós precisamos ter, irmãos, é na mente a capacidade de ser afetado pelas outras pessoas. Nós passamos por algo trágico hoje. Uma vereadora foi morta com seu motorista, e todo mundo aqui viu isso certamente. E a gente precisa falar sobre essas coisas, porque existem pessoas que dizem assim: a gente não pode falar porque ela fazia escolhas sexuais distintas, diferentes. E porque ela fazia escolhas diferentes, ela merecia morrer, irmãos? Eu já ouvi dos lábios de crentes frases como essa: morreu porque não obedecia a Deus, morreu porque não fazia isso. Será, irmãos? Será? Porque se a gente morrer porque não obedece a Deus, amanhã não vai ter culto. Sim ou não, irmãos?
A gente precisa pensar sobre isso. E quando a gente vinha, nós estávamos ouvindo a CBN, e o repórter falou uma frase dela, colocou uma fala dela, e ela falou algo que me tocou muito. E eu achei extremamente interessante. Se todo crente entendesse isso. Ela disse assim: eu jamais serei livre. Ela citou uma frase de um livro: eu jamais serei livre enquanto outra mulher for aprisionada. Independente das suas cadeias serem diferentes das minhas, se outra mulher está aprisionada, eu não sou livre. É evangelho ou não é, irmãos? Se isso não é evangelho, o que é isso? Porque Jesus disse: vocês querem ter vida? E vocês querem pregar o evangelho? Comprem som de qualidade. Arranjem uns pregadores com paletó vermelho e com sapato branco. E uns cantor de fogo. Foi não. Jesus disse assim: vocês querem pregar o evangelho? Pois vocês amem um ao outro. Sejam um corpo só. Sejam membros de um único corpo. Quando um sentir a dor, que o outro acolha. Quando um estiver alegre, que o outro celebre. Se vocês forem um só corpo, vocês vão pregar o evangelho, e o mundo saberá que eu estou entre vós. O mundo saberá que eu estou entre vós. Bendito seja o Espírito de Deus nessa noite. Que nós possamos dizer: eu jamais terei total liberdade até que cada cidadão deste bairro seja impactado pelo poder do evangelho dessa igreja. Eu jamais me sentirei plenamente livre até que todas as pessoas escutem que existe um Deus que transforma naquela igreja e venham aqui para conhecê-lo. Bendito seja o nome do Senhor, porque é Ele quem faz todas as coisas nesse lugar. A Ele seja tributada toda a honra, toda a glória e todo o domínio nessa noite. Faltam 10 minutos, eu estou no segundo ponto, vou pular. Fariseus e Paulo. Paulo não era bobo. Paulo estava no sinédrio que se dividia entre saduceus e fariseus. O que é isso, pastor? São seitas. E seita, não entenda seita como algo ruim. A expressão seita não tem essa ideia pejorativa de coisa falsa, né? Nesse aspecto do judaísmo, não. É uma divisão. São pessoas que pensam distintamente. Eles eram judeus, sua religião era o judaísmo, mas eles eram da seita dos fariseus. Havia a seita dos zelotes, havia a seita dos saduceus, havia a seita dos fariseus, haviam várias seitas. E dentro do sinédrio, o sinédrio estava dividido entre saduceus e fariseus. Vocês sabiam que no primeiro século você podia ser crente, cristão, na pessoa de Jesus, e permanecer sendo fariseu? Podia. Marshall vai falar sobre isso em sua obra. E você podia continuar sendo fariseu, por quê? Porque os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam nos anjos, eles acreditavam no mundo espiritual, na realidade espiritual, enquanto que os saduceus eram liberais, eles não acreditavam em nada disso. Os saduceus, eles procuravam agradar Roma, os fariseus não. Eles tinham pensamentos distintos e diferentes. E aí o apóstolo Paulo, que não é bobo, sabendo disso, ele disse: eu sou fariseu. Olha, gente, Paulo era demais, né? Paulo não queria nem saber da seita dos fariseus. Mas Paulo diz assim: eu sou fariseu, e tem mais, gente. Sou filho de fariseu, papai também. Paulo queria ver o fogo pegar. Aí Paulo ainda diz assim: sou fariseu, sou filho de fariseu, e é por causa da ressurreição dos mortos que eu estou sendo interrogado. Aí começou uma briga. Os fariseus disseram assim: não vejo nada que condene esse homem. Ele ganhou logo a metade do auditório. Os fariseus: esse homem é crente, rapaz. O paizinho dele conhece demais. O pai do Paulinho é uma bênção. Começaram a chamar ele até de Paulinho.
Os saduceus disseram: não, isso que ele está dizendo é incoerente. E o que é que Paulo está tentando ensinar para a igreja em Expedicionários? A igreja está ensinando para a gente, irmãos, que a gente pode divergir em muitas coisas. A gente pode divergir na forma de se vestir, a gente pode divergir no gosto, quanto à comida, quanto à culinária, quanto a muitas outras coisas. Mas nós precisamos crer no mesmo Deus. Nós precisamos preservar as doutrinas essenciais da fé intactas. Então eu quero dizer para o meu irmão: se você não acredita que a Bíblia é a Escritura Sagrada, inspirada por Deus, sem falhas, infalível, você certamente será um saduceu, entre outros. Se você não acredita que Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens, você dificilmente conseguirá conviver nesse ambiente. Nós só temos capacidade de conviver juntos quando, no campo das ideias, nós podemos divergir sobre aquilo que não é essencial, mas sobre aquilo que é essencial, nós cremos no mesmo Deus. Pastor, e o que é essencial? Cristo Jesus, único Senhor e Salvador da nossa vida. Pastor, e o que é essencial? O perdão dos pecados acontece quando eu me arrependo dos meus pecados e me prostro diante da presença dEle. Pastor, e o que é essencial? Somente a Ele seja tributada toda a honra, toda a glória e toda a majestade para sempre. Pastor, e o que é essencial? Os anjos, as criaturas, os animais e todos os seres terrestres e celestes vivem para a glória de Deus, e para a sua glória nós também viveremos. Pastor, e o que é essencial? A minha vida é um culto, a minha vida é um culto de celebração a Deus, e eu desejo cultuá-lo em tudo aquilo que faço. Essas coisas são essenciais. Se a gente divergir em relação a essas coisas, nós vamos ter problemas internos. Paulo, sabendo disso, gerou uma celeuma tão grande. Ele sabe o que acontece? Interessante. O tribuno foi colocado como um anjo de Deus na vida de Paulo. Pela terceira vez, o tribuno manda pegar o Paulo e diz assim: Paulo, tu já está aí no meio da bagunça de novo, Paulo. Já estão querendo te matar de novo, Paulo. A Bíblia diz que ele temendo que eles despedaçassem. Olha aí, o tamanho da bagunça que se fez dentro do Sinédrio. Eles temendo que eles despedaçassem Paulo. Eles queriam despedaçar, irmão, já pensou? Temendo que eles despedaçassem Paulo, o tribuno pegou o Paulo, para o Paulo não ser morto, e levou o Paulo de novo e colocou guardadinho na cadeia. Jesus é bom. Você sabe o que foi que esse homem fez? Ele organizou 470 soldados, uma guarnição, para levar Paulo até uma liderança, para ser julgado novamente. A gente vai falar sobre isso depois. Mas você sabe o que eu aprendo com isso? É que você tem uma porção de religiosos, ditos sacerdotes, homens que deveriam honrar a paz e lutar pela vida, querendo matar. E você tem um pagão romano querendo instaurar a paz. Não se engane, irmãos. A religião pode ser mais sangrenta do que a política. Não se enganem, irmãos. A gente não mata apenas quando atira, quando afeta, quando esfaqueia. Não se enganem, irmãos. A gente mata quando a gente constrói uma história que não existiu. Quem nunca viveu isso? No ministério pastoral, eu vivo isso quase toda semana. O irmão chega e diz assim: pastor, não estou falando mal dela não, mas eu só queria dizer um negócio. Pastor, não estou falando mal dele não. Eu já fico, disse, olha aí, o veneno chega desce assim, irmão, na boca. Chega desce. Ainda bem que eu não nasci ontem, né? Mas quando eu vejo um irmão muito santo chegando dizendo: pastor, não estou falando mal dela não, nem dele, mas eu vou dizer, esse aí é uma benção. Chega, desce no canto da boca. E aí eu lhe digo, meu irmão, nós matamos as pessoas quando não damos a ela o direito de ser quem elas são. Quando você tiver alguma coisa para ajustar com o irmão, não conversa com o pastor, conversa com o irmão. Quando alguém ferir você, não vai para sua esposa ou para o seu marido reclamar dele ou dela que você está magoado ou magoado. Chega para a pessoa, olha nos olhos e diz: eu não gostei daquilo que você fez, eu não gostei daquilo que você disse, por favor não faça mais.
para que a gente continue bem. É assim ou não é, irmãos? Tem que ser assertivo. O crente tem que ser assertivo. Sim ou não? Eu passei por uma situação na empresa há pouco tempo. Uma pessoa construiu uma história lá na matriz. Eu trabalho administrando a logística de uma unidade da empresa. E a pessoa chegou lá na matriz e disse assim: eu acho que o Danilson deu a senha dele para alguém da equipe dele, porque eu vi uma aprovação tarde da noite, e quem tinha aprovado, obviamente, tinha sido eu, que eu não posso partilhar minha senha. A senha é intransferível. E aí, ao invés dela falar comigo, ela foi falar com o meu gestor, com o meu gerente. Aí ela chegou para o meu gerente e disse: olha, eu tenho uma ideia, eu penso que o Danilson deve estar... E aí o meu gerente liga e diz: Danilson, você deu a sua senha para alguém? Eu disse: faça o seguinte, examine o IP, eu não vou nem dizer nada para você. Examine o IP, quem foi o computador que aprovou, e se for o meu IP, você me desliga e me demita por justa causa. Aí ele: tá bom, não preciso mais dizer nada. Fiquei em silêncio, fiquei chateado com a situação, mas fiquei em silêncio. 2 semanas depois, um rapaz da minha equipe chegou e disse: Danilson, o que é esse negócio da senha? Eu disse: por quê? Porque a fulana de tal ligou para mim agora perguntando se tu me deu a tua senha. Gente, eu já tinha perdoado a primeira vez, né? Aí a segunda vez eu disse: não tem jeito, eu vou ter que ligar aqui agora, e é para ela. Porque não adianta eu chegar em casa e dizer: Cíntia, estou tão magoado. Cíntia nem sabe. Eu liguei para ela e disse: minha querida, se minha filha quiser chamar a atenção, assanhe o cabelo, pinte de rosa, pintando de todas as cores. E sabe por que eu estou falando com você? Porque o que você está fazendo é baixo, é infantil e é incoerente. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque no dia que eu for aí na fábrica, na sede, eu quero lhe abraçar como eu sempre lhe abracei. E quero conversar com você e poder tomar um café com você como eu sempre tomei. E eu só vou conseguir fazer isso se a chateação e a angústia que está no meu coração sair. E só vai sair se eu disser para você. Ela começou a chorar. Danilson, acredito que tu está pensando que eu fiz isso não. Eu disse: olha, eu só estou lhe pedindo para você não fazer com outra pessoa, porque outra pessoa pode não ser tão pacífico. Tá claro? Tá claro. Não aconteceu nada. A partir de hoje a gente põe um ponto final nessa situação e não aconteceu nada. Tá claro? Tá claro. Tomei café com ela 2 dias depois. Sabe por que eu tomei café com ela 2 dias depois? Porque eu disse para ela o que era preciso ser dito. E a gente tem que ser maduro, irmãos. Nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. A gente não pode ser bobinho a ponto de ver as pessoas nos pisando, e porque a gente é crente, a gente vai simplesmente balançando a cabeça e dizendo: Senhor, Senhor, Senhor. Meu irmão, Deus te deu capacidade e sabedoria para resolver as coisas. Então, com enfrentamento, com sabedoria e com respeito, conduza as coisas. Deus nos deu capacidade para isso. Amém, irmãos? E a gente precisa ponderar nessas coisas. Nós precisamos pensar muito seriamente sobre isso. E aí eu quero concluir a minha fala. Já passei 3 minutos. A gente não vai cantar hoje, mas eu quero concluir a minha fala com esse versículo. Versículo 11: na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo. Tem uma tradução que usa a expressão: tenha coragem, Paulo. E olha o que a Escritura diz: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, importa que testifique também em Roma. Uma palavra. A Bíblia diz: se o Senhor disser uma única palavra, eu serei salvo. Uma única palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida pode mudar a nossa história. Sabe qual é a palavra do Senhor para nós? Tenha coragem, tenha ânimo. O sinédrio pode se levantar, mas você vai se encontrar com alguém que está do seu lado, e ele se aproxima de você nesta noite e diz: filha, tem ânimo, eu estou vendo.
Filho, tem ânimo, eu te perdoo. Filha, tem ânimo, eu cuido da tua vida. Filho, tem ânimo, eu cuido dos teus filhos e da tua casa. Anima-te, alegra-te, coragem, coragem, coragem. E aí Jesus diz assim: Paulo, uma última lição para você, Paulo. Você testificou a meu respeito em Jerusalém, e você vai testificar a meu respeito em Roma. Jesus está dizendo: Paulo, lembre-se que você não precisa proteger a você mesmo. Você não tem que ir para o Sinédrio para resgatar o seu nome. Não, Paulo. Você tem que ir para o Sinédrio para testificar do meu nome. Você tem que ir para Roma para testificar do meu nome. Então não precise se preocupar com o seu nome. Proclame o nome de Jesus. Testifique do nome de Jesus, e você terá vida, e vida com abundância. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E com alegria vamos nos colocar diante da presença de Deus. Existe alguém entre nós nessa noite que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus? Voltar à casa do Senhor? Queridos, hoje é o último dia para você pagar o retiro com aquela taxa mais baixa. Eu pediria aos líderes de GVs, a presidência e a vice-presidência de jovens, que permanecessem por 5 minutos. Eu preciso conversar com vocês um assunto, tá? Hoje, irmãos, é noite de encontro, é noite de você voltar à casa do Senhor. Você que está distante da casa do Senhor há algum tempo, veio a este lugar, ouviu a voz do Senhor. Volte, 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 porque hoje é noite de restauração e de vida. Nós vamos orar, nós vamos interceder por sua vida, e nós queremos orar por você. Se nessa noite, você ouvindo a voz de Deus, desejar reconciliar-se com o Senhor, voltar para o seio da igreja, está distante, essa é a oportunidade. Amém. A Juventude Hebron avisa que ao final do culto estará vendendo uma rifa. Olha aí que bênção. É um perfume, caiaque masculino, por apenas R$3. Então os irmãos comprem logo uns 5 para poder garantir e ganhar logo, né? Deus abençoe, abençoe os jovens nesse retiro que se aproxima. Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar um irmão da nave do templo para orar a Deus. Vou chamar um jovem hoje para orar, né? Eu queria chamar aqui a irmã do futura esposa do Levi, Gabriela. Vem cá, Gabi. Ela pensou, viu, Levi? Ela ficou assim: será que é eu? Uma boa semana, um bom restante de semana aos irmãos. Eu queria falar com o irmão Djalma. Está aqui o irmão Djalma e a esposa. Bem rapidinho, tá, irmão Djalma? Por favor. Saúde da igreja com mais Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Deus, por essa palavra que possa ser aplicada aos nossos corações. Nos leve em paz para casa, Deus. Nos guia, nos dá um final de semana tranquilo, cheio de paz. Protege a nós e os nossos familiares. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus, repouse sobre a igreja. Quem tem fé, diga amém. Deus vos abençoe sempre, em nome de Jesus.